uma boa parcela da população mundial tá vendo no Putin essa defesa do cristianismo. E falando, ele é o remanescente, ele é o último conservador, ele é o último cristão, ele vai recristianizar o mundo. Eu acho que isso aí tá abrindo um cenário para Trump e Putin aparecerem nesse mundo aí para 2025 para frente como os restauradores do cristianismo, porque esses caras estão se colocando como falsos messias. Eu tenho um treinamento completo que te ensina o exato passo a passo de como você pode faturar em dólar através da internet. Sim, e o melhor, sem precisar saber falar inglês. Não se preocupa, pode fazer de qualquer lugar do mundo, mesmo que você seja um absoluto iniciante. Se você quiser saber como que você pode fazer isso, é só clicar no botão aqui abaixo e saiba mais. Te espero no outro lado. Na solidão. Está só. O Guilherme, você acredita naquela vocação da Rússia lá, da profecia lá de Fátima, que a Rússia, por não ter sido consagrada, ela virou um caos pro mundo e tal? Olha, deu muito Seria uma vocação da Rússia? Foi uma vocação. Sabe que fala uma coisa interessante. O milagre de Fátima, né, que é o maior milagre testemunhado do século XX. 50 mil pessoas, né? É um negócio absurdo. Em Portugal, minúsculo. 1917. Um jornal comunista falando o sol dançou. Uhum. Porque assim, uma coisa é o sol dançar. Outra Tinham coisa dois sóis, né? Outra coisa é 3 pastorzinhos analfabetos falaram, o sol vai dançar tal horário, 50 mil pessoas irem lá testemunhar, chegarem lá no dia, olharem para o céu e falar, cara, o sol tá dançando agora nesse horário. Então, assim, isso é um outro patamar de... Tinha muito jornalista, né? Foi documentado. E a aparição fala dos segredos em ordem. Em primeiro lugar, a guerra vai vir pior do que essa que está acontecendo. Isso é 1917. Todo mundo está falando que foi a guerra para acabar com todas as guerras. Vai vir uma pior. Segundo, a Rússia vai espalhar seus erros pelo mundo. E o terceiro segredo envolve a fragmentação da Europa e da fé em geral, a perda da fé, a crise geral de fé, né? E de autoridades, corrupção até de figuras da igreja e tal. Então, em ordem tem a ver com isso. Essa consagração da Rússia, ela foi infinitamente atrasada. A um ponto de que, na verdade, já está rolando, em grande parte, os acontecimentos, talvez, do terceiro segredo, quando os do segundo... Sim. As pessoas começaram a olhar o segundo nos acontecimentos do terceiro. A Rússia, ela tinha a Rússia ela é uma herdeira do Império Bizantino. Sim. Ela fala que ela é a terceira Roma, mas o problema dela ser a terceira Roma é que ela uniu a igreja ao Estado de uma maneira... de uma simbiose, né? Que já não tem mais sequer a conexão com o antigo Império Bizantino, porque já é a igreja depois do fim do Império Bizantino, então é a igreja nacional. Essa igreja nacional cria uma série de distorções. Acho ainda melhor a Rússia, mesmo com a igreja nacional, em comparação ao comunismo bruto da época da KGB, que basicamente estava lá. Mas há uma simbiose. Então eu não entendo a Rússia como cumprindo a sua vocação. Entendi. No sentido real. Se você olhar a guerra da Ucrânia, já que já estamos chutando balde e tudo mesmo, a guerra da Ucrânia eu vejo como uma guerra muito complicada. Por quê? Você tem o Putin, que é um cara da KGB, e você tem o Zelensky, que é um cara financiado pelo George Soros, ligado ao globalismo ocidental, que é um ator. Sim. Essa é a briga. E aí eu olho para isso e falo, cara, que loucura. Você pega, por exemplo, a guerra Israel-Palestina. Muitos doadores do Partido Democrata Americano são Israel. Muitos militantes são Palestina. Então você está vendo uma guerra civil dentro do Partido Democrata e isso tendo repercussão num conflito do outro lado do mundo, que as pessoas que estão morrendo não tem nada a ver com o maluco progressista se matando nos Estados Unidos. Sim. Sobre esse negócio. Então, hoje, essas guerras modernas, elas têm um alto grau de artificialidade. A Rússia não é a campeã da defesa da salvação do Ocidente. Então, é por isso que eu levantei esse assunto. Desculpa te interromper, Guilherme. Porque uma boa parcela da população mundial está vendo no Putin essa defesa do cristianismo. E falando, ele é o remanescente, ele é o último conservador, ele é o último cristão, ele vai recristianizar o mundo. Mais uma vez, eu acho que isso aí é uma estratégia de propaganda que eles estão colocando junto com o Alexander Dugin, que é o mentor intelectual dele. E eu acho que a proximidade que o Putin tem com o Trump, e uma certa amizade ali que eles não confessam, né? Eu acho que isso aí está abrindo um cenário para Trump e Putin aparecerem nesse mundo aí para 2025 para frente como os restauradores do cristianismo, mas tudo uma grande fachada.
Por isso que eu levantei esse tema. Mas quando a KGB virou à direita, você vê que o bicho tá pesado. Que o mundo como não é que para tu principiantes, inverte? mal. Então, como é que você inverte o negócio? Primeiro a gente O mata quanto os você cristãos. virou de esquerda também para KGB ser o grande paradigma da direita, cara. Exatamente. Diz menos sobre a KGB do que diz sobre nós, entendeu? Sim. Aí eu olho um cenário desse, eu falo, cara, é um cenário meio escatológico. Porque esses caras estão se colocando como falsos messias. O partido mais à direita do Brasil é o PCO, né? Sim. Nesse momento. Essa é a loucura que a gente tá... O discurso tá todo embaralhado, né? Não, porque é isso, cara. Porque a gente foi tão pra esquerda, novamente, que a KGB tá parecendo... É isso aí, você pegar o comunismo old school, os caras estão parecendo direita, porque a gente enlouqueceu. Eu não acho que o Putin é a salvação do Ocidente. Não, e muita eu gente acho que falando... essas guerras modernas são artificiais. E eu acho que isso daí, cara, as pessoas... Esse vazio, as guerras vão voltar forte agora. Sim. Acho que só vai crescer. Não tô, outras guerras. Claro. A Pax Americana já era. O detalhe que eu ninguém vejo acredita aqui mais é que, aí puxando escatologia bíblica, né, cristianismo e tal, muita gente não percebe que o anticristo, quando a gente imagina o anti, né, essa preposição grega, a gente imagina automaticamente o cara que é contrário a Cristo. Mas também pode ser considerado um substituto. Uma falsa versão. Pseudo-Cristo, né? Um pseudo-Cristo. Né? Um falso Cristo no sentido de uma versão parecida, porém falsificada. Então, essa guinada para a direita no mundo e esse renascimento dessa defesa do cristianismo, por essas figuras, eu vejo como altamente perigoso, porque parece um protótipo de falsos cristos. Porque ambos estão se colocando contra isso. Lá nos Estados Unidos, muitas pessoas estão falando, olha o Trump, o julgamento dele foi totalmente injusto. Ele foi julgado ali numa região que todo mundo era contra ele pediu para trocar e tal. Então é como se ele estivesse padecendo ali de uma paixão de Cristo. O calvário dele. Aí né? começa a aparecer um monte de pinturas e imagens dele crucificado, Trump crucificado e tal. Fudeu, né? Caralho. Entendeu? Só falta agora ele morrer e ressuscitar, que é o que muita gente está especulando que isso aconteça. Que ele sofra algum tipo de atentado, tome um tiro, sei lá. E aí ele fica um tempo lá no hospital, depois volta e os caras, ressuscitou. Então pode parecer muito louco isso, mas esse discurso está sendo pregado. Rolou aqui no Brasil, né? É. O cara com o sobrenome era Messias. Então, né? esse discurso está sendo pregado por muitos grupos lá nos Estados Unidos. E, por outro lado, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, muita gente está vendo o Putin como esse cara também, que está lutando contra os globalistas, está tentando proteger a Rússia da influência dessa agenda globalista e vai ser o restaurador do cristianismo. Isso... mas isso não vai rolar, isso aí é fake. Então, só para ficar de alerta para a galera sobre tudo isso que está acontecendo. A ideia de que o Putin é um grande restaurador do cristianismo é uma ideia... meio exótica. Não, né? o Putin é um cara, pelo menos... Exótico. Ele é um cara, pelo menos, pulso firme, assim, no sentido que o cara ajudou, o cara é porrada. Testosterona. Testosterona é alto, que sinceramente... Sim. Você fala, cara, como era bom no Ocidente ter uns líderes que fossem como o Putin. A única... Calma, porque o Putin invade lugares. Não tô falando no sentido da política pública, tô falando Na atitude. puramente. Entendi. Aqui eu tô mencionando zero políticas de qualquer tipo. Entendi. Tô falando só Modelos, né? O modelo de A vida. persona do Não, líder. não é nem sequer o modelo, só a aparência mesmo. Entendi. A aparência de, cara, você é o cara estoico aqui que vai segurar a parada. Só isso já ajudava o Ocidente. Porque o que tem de fraqueza comunicado pelos líderes do Ocidente, que só atrai agressividade, não tá escrito. A galera parece fraca, a galera é fraca. Olha o Justin Trudeau versus o Putin. Olha o próprio Biden, né? Como é que quando você ia imaginar que você Olha ia o ter um Biden, presidente olha assim nos o Estados Macron, Unidos, né? olha os líderes do Ocidente. Eles comunicam fraqueza. Sim. Tá certo o Putin de comunicar força. Eu não tô falando que isso aqui não é para defender. Putz, a internet é fogo. Porque qualquer coisa você fala que vai ter uma... o Guilherme disse que o Putin é um modelo, blá, blá, blá. Não é isso. Tô falando do frame. O frame do Ocidente é fraco hoje. Né, que é a mensagem passada, é fraca. O Todo que mundo isso comunica fraqueza, todo mundo transpira. comunica, cara, sou fraco. O Biden não tem idade pra nada. Ele não tem idade nem para se aposentar, o Biden. Ele não tem idade para nada, ele não tem idade para nenhuma item na vida. Ele tem que... É a única profissão ele é de outra dele, geração. Né? O cara é político desde 30 anos de idade, né? Começou como senador já. Nem sabe fazer outra parada. Parece que é a missão dele mesmo. Outro dia até vi um vídeo engraçado dele jovem, o cara falando, você claramente não é corrupto, né? Senão o povo não teria te elegido, te colocado no poder. Aí ele fala assim, muito obrigado, fiquei lisonjeado, mas não bota minha mão no fogo porque eu não sou corrupto, não. Falei, caraca, esse cara, como é que ele manda isso, né? E a Europa indo ele falando que as guerras, né, podem aumentar, a Europa tá indo para um caminho muito estranho, né? Porque
Saiu um documento de um plano lá do exército alemão, de um estudo, em janeiro desse ano, no jornal Bild, que é o jornal mais importante lá da Alemanha. E o plano, essa análise de cenário, né? Não é um plano, é uma análise de cenário, o que pode acontecer em 2024. O Putin ia começar em fevereiro com um ataque cibernético contra a Europa, ele meio que fez isso. Depois, no meio do ano, julho, ele iria para cima das repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia. Aconteceu algo semelhante porque entre a Königsberg, que é um exclave da Rússia, e a Lituânia tem um rio. E ali eles têm boias, né, que eles colocam para os barcos não passarem para outro país sem querer. E recentemente, mês passado, o sistema de defesa ali russo empurrou a boia mais para o lado da Lituânia, falando nossa parte é maior. Então, como se eles tivessem já ido para cima da Lituânia. Eu falei, caramba, essa análise de cenário dos alemães está meio que se cumprindo, né? E aí eles projetam que depois das eleições americanas, 5 de novembro, o Putin ia aproveitar esse gap de poder aí entre a gestão atual e uma nova, talvez o Trump sendo eleito, e ele ia para cima da Europa com mais força. Então é um cenário de preocupação, né? A gente vê o líder da Sérvia falando que a guerra vai começar daqui a 4 meses. Essa semana a galera arrancou os cabelos, é um amigo do Putin. A gente viu a Suécia, que é um país tradicionalmente da paz, mandando a população estocar comida e água aí porque a guerra está chegando. Holanda fez a mesma coisa. Reino Unido, vice-primeiro-ministro o Oliver Dowden falou pro pessoal guardar pilha, lanterna, porque eles vão ficar sem comida. É muito bom como o conselho do Reino Unido é bem pior, né? Todo mundo, galera, vamos lá pra pancada do Reino Unido, guarda pilha, por favor, é muito importante. Aí você fala, meu Deus, o que esses caras estão... Por que isso, né? Será que vai chegar nesse ponto mesmo? Então, estranho. Eles estão falando que eles vão esperar passar o verão, passar as Olimpíadas na França para depois começar essa encrenca. Aí uns pensam assim, cara... Nesse ponto é bom estar no Brasil, né? Nesse ponto é bom. Todo mundo... Brasil com todos os defeitos, pelo menos aqui ninguém tá... Com certeza. O Brasil é quase inofensivo. Com certeza. Nesse sentido, Estados Unidos é alvo, ignora. né? A Europa tá no olho do furacão. Tá ali, é perto, né, cara? É perto, é geograficamente perto. Aí o pessoal fala assim, cara, mas será que eles iam esperar a Olimpíada na França para começar uma guerra? Ué, as Olimpíadas de Inverno na China, em Pequim, o Putin foi lá, conversou com o Xi Jinping e logo depois ele partiu para cima da Ucrânia. Eles esperaram passar esse período, né? Então, estou vendo uma semelhança nesse sentido. Então, a gente olha esse cenário e você fala, caramba, será que realmente a gente vai ver uma guerra nessas proporções? Espero que esteja todo mundo enganado, meu irmão. Não, lógico. Pelo amor de Deus, é o que a gente torce, né? Mas parece que eles... Pensou o Guilherme lá, meu irmão? Fardadinho? Porra, tem que fazer a barba, rentinha. Mas jiu-jiteiro, né? Jiu-jiteiro que toma, só na chave de braço. Dá uns tiros também, Guilherme? Você pratica aí? Já Manja? pratiquei também, não tô praticando. Sim. Não, cara, isso aí... Pois é. Eu não quero, tô fora. Mas eu não tô interessado em ser soldado. Tá não, maluco, não é a minha vocação, não, soldado cara. de Cristo, na boa, morrendo por ele, não tirando a vida de ninguém, né? Eu tô na boa, assim, de sair na vida militar, mas quiser sair na mão, alguém quiser sair na mão, eu tô treinando, né? Pra isso, né? Pra se defender, né? O cara sai na mão todo dia. Chega uma hora que você tá sensibilizado, você pensa assim, pô, cara, se tiver que sair na mão... Tava doido pra sair na mão com alguém. Não é nem isso. Você fala que se tiver que sair na mão, é só mais um treino, né? É só um treino valendo. Bom, ó, tô vendo